Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa dessa entrevista. Hoje o assunto será sobre coronavírus e dengue. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Estamos recebendo hoje aqui a Adriana Martins, é enfermeira, ela é secretária de saúde de Guararema e ela é coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemate. Ela vai falar um pouco o que é a Câmara Técnica antes de a gente começar a falar do coronavírus aqui no Alto Tietê, como que estão as ações aqui na região. E você pode encaminhar as suas perguntas se você tiver alguma dúvida. Adriana, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Boa tarde, Edgardo. A gente agradece o convite. Boa tarde, internautas. E é muito bom estar aqui e compartilhar esse momento de saúde, de informações e levar informações corretas, né? Para a gente evitar, como a gente sempre fala, pânico ou não ter nenhuma ação em relação àquilo que é responsabilidade nossa, né? Sejam todos bem-vindos. O que a gente puder responder, a gente responde sim. Não sabemos tudo, né? Mas estamos aqui para compartilhar esse momento com vocês. A gente agradece. Adriana, antes de começar a falar exatamente do coronavírus, eu queria que você falasse o que é a Câmara Técnica de Saúde do Condemate, o que faz para a nossa audiência rotativa que está nos acompanhando. A gente que está fazendo matéria todo dia, a gente até sabe um pouco do que é, né? Eu queria que você falasse o que faz e para que serve a Câmara Técnica. É importante, sim, essa pergunta, Edgar, porque o Condemate, muitas vezes a gente ouve falar e não sabe exatamente o que é, né? Ele é o consórcio do Alto Tietê, tem hoje 12 municípios, ele tem os 11 do Alto Tietê e mais um município de Santa Branca. Então, ele compõe... Guarulhos e Santa Branca, né? Guarulhos, ele faz parte do Alto Tietê, então são 11. Com mais Santa Branca, que é da região do Vale, compõe 12 municípios. O que esses 12 municípios, dentro de um consórcio de prefeitos, eles têm? Eles têm dinâmicas de câmaras técnicas de vários assuntos que são importantes. Saúde, penso que seja um dos que mais sempre estarão na pauta. Essa Câmara Técnica ela é composta pelos gestores, secretários de saúde de cada município, que debatem o quê? Aquilo que da saúde precisa ser melhorado e a gente pode remeter aos nossos prefeitos para que, unindo forças, a gente possa mudar algumas realidades, melhorar, qualificar a saúde da região. Essa é a nossa batalha diária, melhorar e qualificar a saúde da região. Você se reúne uma vez por semana? Como que é? Uma vez por mês, uma vez por mês nós temos uma reunião ordinária. Se houver necessidade de alguma questão mais extraordinária, pode-se convocar outra reunião, mas ela acontece ordinariamente, uma vez por mês, com pauta pré-definida, né? E são assuntos que a gente fala... que estão sempre em pauta, inclusive na mídia, né? Então, é medicamento, é o coronavírus, é a dengue, hospital, é hemodiálise, enfim, são os mesmos assuntos que estão sempre permeando aí a mídia, é que a gente acaba também debatendo e, na verdade, nós damos apoio aos prefeitos, ao conjunto de prefeitos, para que eles possam também ter um material técnico e aí, né, unir forças do ponto de vista mais político e melhorar a nossa região. E os resultados têm sido satisfatórios das reuniões? Tem dado frutos Sim. A gente assim, consegue fazer uma análise positiva, né, no sentido de levar pautas para os prefeitos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma ACD que a gente conseguiu colocar dentro do Condemate, foi com esse esforço. Quando a gente vê que a gente conseguiu debater infarto, treinar as equipes, né, profissionais de todo o Alto Tietê, do AVC, isso tudo foi construído na Câmara Técnica, mas que não acontece nada se não houver o apoio de todos os prefeitos. Certo. Bom, vamos falar então do coronavírus, que é um assunto que está preocupando o mundo, né? E, inclusive, mexendo com a economia do mundo. Eu queria, a primeira pergunta, saber como que o Alto Tietê está preparado, né, para enfrentar, vamos supor que tem um caso confirmado, não tem, né, 5, 6 casos suspeitos, mas 3 descartados. Como que está essa discussão? Vocês já fizeram 2 reuniões, né, sobre esse assunto. Sim. Na verdade, quando o coronavírus ele já aparece, a gente já pauta ele na nossa Câmara Técnica. O Ministério da Saúde, em 31 de janeiro, ele decreta o estado de emergência pública, de saúde pública internacional, né? Então, o Ministério já faz isso, nós já nos reunimos
para colocar em prática todo o plano de contingência do Ministério, que é o quê? Manejo clínico, como que a gente vai atender esse paciente na unidade, como que a gente vai fazer também a questão da proteção dos trabalhadores, como a gente vai atender o paciente, onde que vai ser feito os exames, como eu capacito todo mundo. Então, esse assunto ele já foi pautado, tratado já lá atrás, nem foi agora, né? Quando o Brasil não tinha nenhum caso, ele decreta esse estado de emergência para repatriar os brasileiros que estavam na China, que não tinha nenhum da nossa região na China. Sim. E quais medidas já foram tomadas dessas reuniões que vocês fizeram? O que já ficou definido? A gente sabe que no Alto Tietê não tem o hospital de referência para atendimento. No caso de um caso confirmado, o Alto Tietê não tem um hospital. Os hospitais aqui da região não estão na lista dos de referência. Isso não quer dizer nada, até porque, na verdade, o Estado ele vai garantir leitos se houver necessidade. Até para que não se pulverize vários hospitais com vários leitos tendo o caso do coronavírus. Então, eles são hospitais de referência mesmo, eles são definidos pela Secretaria de Estado da Saúde, né? Então, isso está organizado. Se tiver um caso, a gente já tem esse fluxo. Em relação à Câmara Técnica, eu acho vai para onde? Qual que é a referência fora do Alto Tietê? Ou não tem uma? Não tem uma referência especificamente do Alto Tietê. Do Alto Tietê, não. Né? Tem do Estado, né? Isso, do Estado, né? E no caso também da Câmara Técnica, a questão da capacitação de todos os profissionais é uma das coisas que a gente também já colocou isso em pauta. Isso tudo ficou para o município fazer. Uma coisa que a gente também precisa de apoio é na questão dos insumos, porque parece que a gente não utiliza insumos, a gente acaba utilizando mais luvas, mais máscaras, e o próprio Ministério da Saúde, ele informa, né, o repasse de 140 milhões para os municípios, né, mas esse recurso não chegou, então é uma coisa que a gente também discute na Câmara Técnica, porque precisa chegar para os municípios e dar esse suporte, né, para a gente conseguir dar conta de tantas demandas aí. É uma coisa que vocês pediram, recursos, né, do Sim, Estado, né? Do Ministério. O Ministério, ele anunciou, porém esse recurso ainda não chegou. Então, esse é um trabalho também que a gente acaba fazendo do FIA Condemate, né? E você tem o valor do recurso que foi pedido para a região e para que seria? Não, o Ministério anuncia e quando ele anuncia um repasse desse volume, geralmente ele já tem essa divisão, né? Mas o Ministério não anunciou isso. Então, a gente está buscando aí que esse recurso chegue e apoie os municípios no seu trabalho junto aos pacientes. Agora, a Câmara Técnica está orientando, no caso você falou que tem um trabalho de orientação tipo multiplicadores nos municípios, né? Tem alguma orientação em relação ao que o próprio ministro da Saúde já tem dito e o secretário também, de manter a distância, você espirrar com o braço? Isso eu digo nos órgãos públicos das prefeituras. Como que está sendo tratado? Na verdade, o que a gente sempre utiliza são os documentos oficiais do Ministério. Então, quando ele anuncia esse estado de emergência, ele já lança todo o manual de como a gente vai tratar o paciente, manual de como a gente vai proteger o trabalhador. E eu acho que está bastante divulgada a questão da etiqueta respiratória para a população, que é muito importante nessa questão de espirrar, a questão do álcool em gel, que a gente também tem, Edgar, comentado muito, porque parece a solução mágica, e não é. A lavagem das mãos, ela é fundamental. O álcool em gel, ele vai ser usado quando você realmente, né, uma emergência, você tem numa bolsa, né, enfim. Mas sempre lavagem das mãos. Então, e essa etiqueta respiratória, na verdade, ela deve ocorrer sempre, principalmente na época que a gente vai começar daqui a pouco, né? No outono e no inverno, que começam as gripes, né? Inclusive, a gente já teve a prima do coronavírus, que é o SARS, muito mais grave, que levou a óbito muitas pessoas, inclusive do Alto Tietê, e que não teve esse cuidado todo como está tendo com o coronavírus, né? Então, assim, essa informação da etiqueta respiratória, do cuidado de higiene pessoal, daquele respaldo, né? Você, enquanto uma pessoa que está com gripe, evite ir no shopping, evite ir numa festinha de criança, por quê? Você pode estar levando vírus para outras pessoas. Então, acho que hoje o coronavírus, ele traz muitas questões que a gente sempre deveria estar debatendo e não estávamos, né? Eu queria perguntar para você, a informação que você tem, né?
as pessoas, para transmitir o coronavírus, tinham que ter viajado para a China ou para a Itália ou para algum dos países que tem já foi confirmado o vírus. O vírus está no Brasil, é vírus que não foi... a origem do vírus não é no Brasil, foi trazido de outros países, Sim. mas as pessoas precisam ter contato com essas pessoas que viajaram, ou ela pode, por exemplo, ela sai na rua e não se precaveu e pode pegar o coronavírus. Não, o contato realmente é Tem muito que existir. próximo, tem que existir, mas você pode estar andando na rua, alguém espirrar, por isso que a gente fala muito da etiqueta respiratória, né? Espirra na rua sem nenhum cuidado, né? Então, isso pode acontecer, porque você não é só o contato que eu estou aqui com você, né, Edgar? Na rua, isso pode acontecer dentro de um ônibus. Então, por isso que essa informação, Edgar, que você está aí reforçando, é muito importante, né? Que quem realmente está gripado, está espirrando, está com tosse, tome esse cuidado, né? Que não custa, eu acho que está muito massificada essa informação, né? De proteger, de usar lenço descartável, esse lenço descartável ser colocado no lixo rapidamente. Então, acho que essa informação que parece, às vezes, até tão pequena perto de um vírus, né? Que está causando tanto alvoroço aí no mundo, parece tão pequeno, mas não, essa informação, ela é fundamental, né? O governador João Dória, ele convocou os prefeitos e os secretários de saúde na semana passada. Isso. Acho que você participou, né? Não participei, mas foram representantes. O que surgiu de lá, né, dessa reunião, que já está sendo utilizado aqui no Alto Tietê, que você acha importante estar destacando aqui nessa entrevista? Na verdade, aquela reunião foi mais ou menos colocar tudo que já está sendo feito, né? Que são os documentos oficiais. Foi muito falado da fake news. Então, essa questão da fake news, o próprio Ministério hoje, se você entrar na página do Ministério da Saúde, tem lá fake news, e aí todas essas informações que muitas vezes até de uma maneira tentar ajudar, você recebe uma informação dessa e repassa, achando que você está ajudando, mas muitas vezes você está prejudicando, né? Ou causando pânico, que também não é adequado. Então, a fake news foi uma questão que foi bastante colocada. Tem um espaço para buscas lá, né, no Ministério, né? Você põe o link na busca do Ministério e aparece lá se é verdade ou não, né? Isso, então, isso mesmo. Você entra, né? Acho que tem muita coisa no Ministério, né? A gente tem que sempre reforçar esse papel do Ministério da Saúde no país, aqui no Brasil. Ele se antecipou. O Ministério se organizou muito, criou esses COIs, né, que são os Centros de Operações Emergenciais, Edgar, que a gente tem informação real daquilo que muda, né, de repente, porque sempre a pergunta, não é, Edgar? Sim. Mudou alguma coisa? É sempre essa informação, né, que a gente tem. Então, a gente tem base oficial e o Ministério se organizou muito para isso, né, para a gente ter hoje tudo que a gente precisa trabalhar, a gente tem. E a gente pode ver que a China hoje, o número de casos, tanto de confirmados e óbitos, diminuiu muito. Ele acabou pulverizando para outros países. Mas em outros países, a disseminação está muito mais lenta do que aconteceu na China, né? Então, a gente pensa que o Brasil tem estrutura para passar por isso. O coronavírus ele não é tão agressivo quanto outros, né, parentes dele, como a gente falou aqui do SARS. Então, o que a gente precisa? Todo mundo fazendo seu papel, principalmente todos nós com a questão da etiqueta respiratória, né? Isso é fundamental. A gente vai falar, reforçar e a gente agradece sempre esse espaço, né, de vocês estarem levando isso, que muitas vezes as pessoas não valorizam, mas é importante. Tem alguns internautas acompanhando aqui. Eu vou fazer a pergunta da Marilei Maciel. Ela quer saber se os hospitais da região, no caso de uma confirmação, eles estão preparados para estar recebendo esse paciente, ou como que funciona? Ele tem que voltar para casa, vai depender dos sintomas? Primeiro que a notificação, né, de caso suspeito, acho que é importante a gente colocar a notificação de caso suspeito. Até então, caso suspeito, o que era? Tem os sintomas respiratórios, febre ou falta de ar e tosse, e ter estado na China ou em contato com alguém que esteve na China e estava doente. Então, quando a gente vai para esse universo, a gente tem um universo pequeno, tá? Então, por isso que a gente tinha notificação baixa, né? Depois, hoje não. Por que deu esse boom, né, de casos, né? Que a gente vê que saltou o número, né? Hoje a gente tem mais de 600 casos notificados. Porque qualquer pessoa com esses sintomas e que passaram por esses países que tem transmissão, entra como notificação. Então, para você, de fato, por exemplo, vamos pegar a Marilei, né? Boa tarde, Marilei. Se
Por exemplo, tem um caso que ficou suspeito porque ele tem sintoma respiratório, teve na Itália, por exemplo, né? Então, é um país com transmissão. Essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Vai ser feita a coleta do exame laboratorial e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência. O Alto Tietê não vai ter laboratório para isso e nem é para ter. São laboratórios extremamente especializados como o IAL. E quanto tempo está demorando para sair o resultado? Sai rápido. Está saindo sai 2, rápido. 3 dias já Eles sai. estão dando prioridade. O IAL está muito eficiente nesse sentido. E o que acontece com o paciente? O que fazer com esse paciente? O que vai definir o que fazer com esse paciente é o estado clínico dele. Então, isso não tem a ver com a notificação, e sim com o estado clínico. Porque muitas vezes você pega um resfriado, uma gripe, e você tem um quadro mais leve. O coronavírus, a grande maioria dos casos, são casos leves. Mas você pode ter uma complicação. Por exemplo, até sem sintomas, né? Tem o caso da menina de 13 anos. Isso, mas é mais raro. Mas pelo menos aquela dorzinha no corpo, o resfriadinho, você vai ter. Mas, por exemplo, pode ter uma complicação, pode ter uma pneumonia, que necessite de uma internação. Vai ser internado no hospital de referência que o Estado indicar. Tá? Então, assim, isso é importante porque são raros os casos de necessidade de internação. Então, e todos os hospitais, eles têm esse documento de manejo clínico do paciente. Como a gente faz o manejo desse paciente. Então, todos estão preparados, sim. Na semana passada, a Câmara Técnica divulgou que alterou o critério de notificação, isso, né? É isso. Queria que você falasse o que mudou, então, né, o que mudou? Antes, a gente só notificava suspeito o país China. Mesmo que já havia transmissão em outros países, o que estava definido? Só China. Quando você altera esse padrão, né, de China para todos os países que têm transmissão, o que acontece? Aí você tem um número aumenta, né? muito grande, né? Então, a gente vai para 10 vezes maior do que a gente já tinha. Agora, é evidente que a pessoa que viajou para esses países tem que voltar com sintoma. Ou mesmo sem sintoma, a pessoa já faz uma avaliação. O que está acontecendo, né? A saúde do viajante, que é uma questão que fica dentro dos aeroportos, da vigilância epidemiológica, ela tem monitorado esses voos, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um paciente que volta da desculpa, a gente não fala paciente, mas um cidadão que volta da Itália, ele não tem sintoma nenhum. Ele vai ser orientado, dependendo desse voo, por onde ele passou e por onde aquelas pessoas passaram, ele vai receber uma orientação, até via telefone, para que ele permaneça, por exemplo, 5 dias em casa. Se tiver algum sintoma, procurar o serviço de saúde. Então, esse critério está sendo feito sim. Né? Quem está voltando de algum país que teve realmente aí, que está tendo transmissão, ele tá sendo acionado dessa forma. Então, assim, essa vigilância está acontecendo de maneira muito singular, né? Com cada caso e cada voo. Então, eles estão fazendo realmente esse controle e monitoramento. Isso está existindo. Os dados que você tem hoje é de quantos casos aqui na região suspeitos? São aqueles 6 mesmo, é isso? São 6. São 6, né? São 6. 3 já foram descartados e tem 3 que estão em análise. Isso. Mas quando a gente pega, né? Desculpa aqui, olhar até os dados do estado hoje aqui do Brasil, de suspeitos, 663 casos suspeitos, 409 do Sudeste. Então, a gente vê a predominância, né, da região Sudeste, mas confirmados a gente só tem 25. E desses 25, 16 estão no estado de São Paulo. Então, São Paulo acaba liderando realmente. O Sudeste tem o maior número de casos suspeitos e confirmados também acaba sendo aqui no estado de São Paulo. E na região de São Paulo, do município de São Paulo. Preocupa porque tem muita gente circulando, né? Mas a gente pensa que com todos esses cuidados, né, que tanto os serviços de saúde, os profissionais de saúde e a população está recebendo de informação, ela tenha... a gente está tendo esse resultado de conseguir conter um número muito, né, quando a gente vê 25 confirmados... baixo, né? Em relação à China, com esses dias de transmissão, tinha muito mais casos, já tinha óbitos. Então, esse trabalho que o Ministério fez lá atrás e que repercutiu nos estados e nos municípios, realmente ele tá tendo um efeito muito positivo e segurando nessa transmissão aí do vírus, né, do corona.
Você falou no começo que o Guarulhos está aqui na região do Alto Tietê e tem o aeroporto, né? Sim, Que tipo de orientação, assim, é uma preocupação tendo um sim. aeroporto aqui na região, desse fluxo, até São Paulo está liderando até por conta disso. Muita Sim. gente vem, o fluxo nos aeroportos é muito grande, né? Como que as pessoas que do Alto Tietê, que tem que viajar, né? Passar por Guarulhos, como que elas devem proceder, que tipo de preocupação elas devem ter ou não? Ou não há motivos tanto assim para muita preocupação? Na verdade, o aeroporto de Guarulhos é o maior, né? O maior Sim, maior. aeroporto internacional. Eu Uhum, nem sabia, mas a gente foi pesquisar, mais de 100 mil pessoas circulam por sim. dia. Então, quando a gente olha esse volume de pessoas circulando, o que a gente reforça? Mais uma vez, etiqueta respiratória, né? Então, sempre lavar as mãos, sempre, se for espirrar, tossir. Então, sempre a etiqueta respiratória, né? Então, essa é a orientação que a gente tem hoje mais rica, né? Que parece pouco, mas é muito. Sim. Bom, E ele tem, né, o aeroporto, desculpa, Edgar, mas os aeroportos ele tem esse, pela vigilância e saúde do viajante, sempre teve, mas hoje eles estão muito mais empenhados, né, tem um contingente de pessoas trabalhando isso. Imagina você conseguir ficar monitorando voos que vêm desses países hoje que tem transmissão. Então, é um trabalho realmente que a gente tem que... O Brasil tem muitas coisas a melhorar, mas esse trabalho está sendo tá sendo bem feito, né? muito bem feito, Edgar. Eu queria passar para outro assunto que a gente estava até comentando antes aqui da Sim. entrevista, em relação à dengue. Mas tem mais alguma coisa que você quer falar de coronavírus? Não, do coronavírus, eu acho que sempre é informação oficial, né? O fake news a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente, em vez de ajudar, a gente acaba atrapalhando, né? Então, informação... o próprio Ministério tem o telefone 136 também, que é um telefone que eu acho que está acessível. Então, tem dúvida, pode estar entrando em contato. O próprio Ministério tem hoje o aplicativo também no celular, que acho que é uma coisa bem importante. Ele cabe para os dois, Android, né? E está disponível para todo mundo estar entrando. Então, acho que tem muita informação oficial. Acho que esse é o maior recado. Cuidado com a informação errônea, porque daí a gente pode... E na dúvida não compartilha, né? Não Porque senão compartilha. dá... E etiqueta respiratória, higiene pessoal, né? Reforçar a lavagem das mãos esse acho que é o maior recado e a maior ação que a gente pode estar fazendo, né? Bom, enquanto o coronavírus está assustando o mundo, aqui o Brasil também, os casos de dengue estão aumentando, né? Aqui não só na região, mas no estado inteiro. Eu queria que você está com os números aqui do Alto Tietê também, né? Queria que você falasse um pouco da dengue, do Edgar, problema. eu agradeço muito aos internautas aí, né? A gente está podendo abrir esse espaço aqui, porque a gente tem que compartilhar essa angústia aqui com todos. O estado de São Paulo, em janeiro, tinha 33.693 casos confirmados de dengue. Só em janeiro isso, né? Em janeiro. Então, o estado não atualizou, a gente está hoje, é dia 9 de março, né? Então, não temos os dados. Então, olha quanto tempo. A gente tem fevereiro e praticamente mais, né? Uns 9 dias aqui de março sem os dados. Então, provavelmente esse número é muito maior. De notificações em janeiro, mais de 100 mil notificações. É muita então, coisa. Quando a gente pega aqui o Alto Tietê, comparando o período de janeiro de 2019 com o período de janeiro deste ano, nós tínhamos confirmados o ano passado 42 e esse ano, só no Alto Tietê, 102. E só lembrando, Edgar, que a região metropolitana do qual o Alto Tietê faz parte não é a região ainda de maior incidência. Né? Então, olha a preocupação. A gente tem mais que o dobro de casos já do que o ano passado. A gente tem um outro dado muito importante, que acho que todos, né, as pessoas são visitadas pelos agentes. Esses agentes que faz, né, que a gente chama de agente de endemia, que vai lá na casa da gente e mostra pra gente aquilo que a gente não está fazendo, a lição de casa. Tem acúmulo de água. A gente faz 4 medições por ano que a gente olha a densidade larvária. O que é densidade larvária? É saber quanto de larva tem nesse acúmulo de água. Infelizmente, este ano, essa densidade, essa quantidade de larvas, ela é
praticamente o dobro do que o ano passado. Então, assim, olha a preocupação, Edgar. Acabamos de sair de um tempo de muita chuva, muita chuva. A gente pode perceber hoje o que aconteceu hoje? Sol, calor. Muita água parada por aí, né? Parada. E água parada está dentro de casa. Né? Então, acho que essa é uma outra situação que a gente tem que olhar com muito cuidado. Quando a gente fala, às vezes, que a gente fica competindo qual que é mais grave que o outro, dengue é muito grave. Dengue mata. A gente já tem óbitos no estado de São Paulo, mas o governo do estado não liberou ainda, né, oficialmente, o número de óbitos, mas ele é real, ele existe, e isso preocupa muito. Né? Porque a gente também já vem de um histórico de dengue, que tem pessoas que já pegou dengue. Quando ela pega pela segunda vez, não é mito, é verdade. O quadro é muito mais grave. Então, a gente está aí, de novo, trazendo essa mensagem. Eu, de verdade, fico muito grata de você abrir, né? O que a gente tem que fazer? Olhar para dentro de casa, né? Para o quintal, para a calha, aquelas pequenas vasilhas que acabam acumulando água e a larva vai ficar ali dentro, né? Então, e o estrago é muito grande, né? Principalmente quando pega criança, quando pega idoso. O Alto Tietê tem recurso? Chegou algum recurso para combate à dengue? Quais são as ações que estão sendo feitas? As prefeituras fazem meio que individualmente, né? Tem o dia D também, né? Aqueles... Então, hoje, na verdade, o combate à dengue, né? A gente chama de arbovirose, que é dengue, chikungunya e zika, mas a grande vilã da história está sendo dengue, ela tem sido feita praticamente só pelos municípios. Né? Então, assim, os municípios estão pedindo ajuda para apoio do governo do estado, do próprio ministério, para que nos ajude nesse combate, né? Porque sozinho realmente fica difícil. Quando você bem lembrou aí o dia D, 2016 foi o último ano que o governo do estado repassou o recurso para apoiar os municípios a fazer o dia D, que a gente podia ampliar para as equipes, a gente treinava, né? Mais agentes para sair nesse dia. Infelizmente, desde 2016 foi o último ano, então os municípios estão bastante sozinhos, solitários nessa... Está um pouco esquecido, né? Bastante, Edgar. O pessoal esqueceu e o coronavírus tomou conta da preocupação, a preocupação maior e o caso de dengue... E os municípios realmente precisam de ajuda, porque a gente tem... como que a gente combate dengue, né? A gente combate dengue em 3 áreas. Primeiro, a gente tem que controlar o vetor. O que é controlar o vetor? Eu tenho que eliminar esse vetor. Para eu eliminar, eu preciso eliminar a condição que ele nasce, né? Que ele reproduz, que é o quê? Água parada e calor. Então, eu preciso parar com água parada. Outra é assistência. Quanto que nós estamos preparados para receber esse paciente. Então, tudo isso está com os municípios. E o outro, a vigilância. A vigilância está o tempo todo fazendo, olha, aqui tem caso... Né? A gente vai precisar nebulizar. Não tem inseticida, o Edgar. Inseticida que era o Ministério que disponibilizava. O inseticida, né, que é o Malation. E a gente está... quando a gente pede 50 litros, vem 10. Então, Esse é um dos motivos do crescimento também, né? Isso, Edgar. Muito boa combate, a sua colocação, né? porque isso, ano passado, o estado de São Paulo teve mais de 230 óbitos. Muito se deu pela falta do inseticida, porque é protocolo. Caso positivo de dengue, num raio, eu tenho que nebulizar. E o único inseticida hoje, né, porque a gente tem aquela classe piretroide e tal, que é contraindicado. A Malation não tem. O Ministério anunciou agora o Cielo, que é um novo inseticida, mas que também não chegou para os municípios. Então, janeiro, mais de 33 mil casos confirmados, e a gente está no impasse de um inseticida, no impasse de um repasse, para apoiar, fazer o dia D, fazer os mutirões, está só com o município. Então, a gente está precisando aí realmente desse apoio mais, né, pontual do Estado, do Ministério. Preocupante, né, a situação. Sim. Quarta-feira vocês vão fazer uma reunião, a Câmara Técnica vai tratar da dengue. Dos 2 assuntos, O que vocês, assim, de antemão, pretendem tirar de pauta? É pedir recurso? Hoje a gente vai fazer, acho que construir, né, um diagnóstico atual do Estado com o que a gente tem, porque a gente não tem todo o dado atualizado, do Alto Tietê, produzir um documento e deixar com os nossos prefeitos, né, para que eles possam pleitear aí o auxílio e apoio ao enfrentamento da dengue aí, apoiando os municípios. É o que a gente vai produzir na Câmara Técnica. Tá certo. Adriana, queria te agradecer aqui seus esclarecimentos bastante importantes. Eu queria que você desse uma saudação final ou pode acrescentar alguma coisa que você achou interessante que eu não perguntei
está passando agora para o nosso internauta que está nos acompanhando? Eu agradeço, né, esses passos, os internautas que estão acompanhando, que divulguem. O Edgar é ótimo, ele pergunta tudo, gente. Posso falar outra coisa, Edgar, porque você acabou perguntando, abordando tudo. Mas eu acho que o grande recado é a informação. A informação oficial, ela é fundamental. Então, para que a gente, na dúvida, procure, né? Procure a sua secretaria do município, procure o ministério, procure a página, procure aquele que possa dar informação correta. Isso é fundamental. É isso que o Edgar está fazendo aqui hoje, né? E a gente tem que pulverizar. A gente não pode sair disseminando fake news. Isso é muito cruel, né? E a gente aqui está falando de saúde, né? Falar de saúde, a gente tem atrapalha muito, né? Atrapalha. As ações. Não ajuda. Né? Atrapalha bastante. Adriana, muito obrigado mais uma vez. As portas da rádio aqui do jornal estão à disposição. Na hora que você quiser voltar para trazer mais esclarecimentos, bastante importantes, estamos com as portas abertas. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Edgar. A gente que agradece, quando o debate agradece, a saúde agradece. Tá certo. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista e até o próximo programa.